Irmãos, boa noite. Vamos abrir as Bíblias no livro de Lucas. Nós vamos percorrer alguns livros, mas nós vamos começar pelo livro de Lucas. Nós vamos hoje falar sobre alguns encontros de salvação. Lucas, capítulo 19. Nós vamos trazer alguns exemplos de homens que tiveram encontros e creio eu que foi um dos encontros mais importantes na vida deles e que nós também podemos ter. Irmãos, quando Jesus veio, e nós vamos retratar isso, e é interessante notar, que quando ele teve essa passagem na terra, ele teve vários encontros, e encontros que são narrados na Bíblia, de forma clara e de forma reveladora a todos nós, e que nós podemos também trazer para as nossas vidas. Pessoas que, como nós ouvimos na pregação retrasada, tiveram a coragem de externar a sua grande insatisfação e até mesmo os seus enfados, as suas cargas desnecessárias que carregavam. Pessoas que uma vez tomaram uma decisão em suas vidas, do vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabemos que quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava dizendo a todas aquelas pessoas que se elas estavam cansadas das mentiras, do cansaço que o mundo traz, da vida suja que levavam, do pecado, de viver uma vida sem sentido, elas deveriam tomar a decisão. E a única decisão apresentada por Jesus: vinde a mim. Vemos que na história da salvação, esse foi o caminho seguido por alguns personagens que nós vamos tratar nessa meditação. De uma maneira simples, espero que seja breve e resumida. E o primeiro personagem que nós vamos trazer à memória, que acredito que muitos conhecem, foi Zaqueu. Já no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 em diante, nós encontramos a história desse homem. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vemos que Zaqueu, ele cansou-se, e nós sabemos que a condição daquele momento era de um ladrão. Na Bíblia Sagrada, um dos melhores personagens para ilustrar
uma verdadeira metanoia, um verdadeiro arrependimento, foi a vida de Zaqueu. Ele era um publicano, cobrador de impostos do Império Romano, homem muito rico e de pequena estatura. Ele não era visto com bons olhos pelos judeus e pelos religiosos, pois era acusado de extorsão e de ser pecador. Este homem ouviu dizer que Jesus acabara de entrar em Jericó e apressou-se para vê-lo. Mas não seria tão simples assim conseguir o tão sonhado desejo de contemplar o Mestre com seus próprios olhos, visto que a sua estatura o impedia. No entanto, aquele homem, ele olhou para a frente, não desistiu do seu objetivo, e vendo uma árvore no caminho, denominada na Bíblia como sicômoro bravo, correu adiante e, subindo nela, olhou para os espinhos que poderiam lhe causar sérias lesões. Acomodou-se na copa da árvore e só esperava a passagem do Mestre. Mas Zaqueu, ele não sabia que naquele dia Deus lhe havia preparado uma surpresa. E como em uma forma de presentear a atitude daquele homem, Jesus olhou para cima e percebeu a presença de Zaqueu naquela árvore. Então, imediatamente, Jesus convidou-o para descer, porque convinha a ele pousar na casa de Zaqueu. Zaqueu poderia muito bem ter dito: Jesus, eu não quero a sua presença em minha casa. Eu só subi nesta árvore porque tinha curiosidade, assim como muitos vêm à igreja apenas por curiosidade. Felizmente para Zaqueu, esta não foi a resposta. E essa nunca deve ser a resposta para um convite do nosso Mestre. Zaqueu desceu depressa e recebeu o Mestre com alegria. O texto diz que, após perceber a presença de Jesus na casa de Zaqueu, os religiosos começaram a murmurar entre si, dizendo que Jesus estava hospedado na casa de um pecador. É sempre assim, irmãos. Quando nós resolvemos tomar a decisão de seguir Jesus e de mudar a vida, sempre existirão aqueles que vão apontar o dedo e dizer: olha aquele agora quer dar uma de santo, depois de que aprontou a vida toda. Não sabendo essas pessoas que este é o grande mistério da morte de Cristo na cruz: salvar o que havia se perdido. A comunhão entre Deus e os homens, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu na casa e na vida de Zaqueu. Naquele exato momento em que Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve arrependimento, houve mudança de mente. E como isso ficou evidenciado? Zaqueu disse a Jesus: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A Bíblia não relata se houve choro, gritaria ou remorso, mas relata que houve um verdadeiro arrependimento. Houve salvação naquela casa, como Jesus bem disse. Nós também temos um outro exemplo, que foi o exemplo da mulher Ciro-fenícia. Lá em Mateus capítulo 15, no livro de Mateus, do versículo 21, e começa a narração daquele encontro de Jesus com aquela mulher. E o relato foi: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias,
clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Temos aqui uma história desesperadora de uma mulher que o que sabemos dela se restringe à sua origem, cirofenícia, e ao seu problema. A sua única filha estava terrivelmente endemoniada. Jesus, como diz as Escrituras, resolveu se retirar para as terras de Tiro e de Sidom, nós lemos no versículo 21. E foi desse jeito que se originou uma das mais belas passagens bíblicas. O Evangelho de Marcos, quando relata sobre esse acontecimento, ele nos dá uma informação que nos leva a entender que Jesus, naquele momento em que ele teve encontro com essa mulher, ele estava procurando um lugar para poder descansar. E naquele exato momento, Jesus ele não queria ser importunado por ninguém, porque a multidão seguia dia e noite. E em Marcos diz, Marcos 7:24, e levantando-se dali foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, só que ele não pôde se esconder. E nós vemos, irmãos, que de fato as longas caminhadas absorviam as forças físicas e para recompô-las um descanso era necessário. Começava então a busca incessante daquela mulher. A oportunidade talvez fosse a única de se encontrar com aquele que poderia resolver o seu problema. E de uma vez por todas trazer a paz de espírito que tanto aquela mulher desejou pela sua filha. O seu coração se encheu de alegria quando soube que por ali passava o Mestre, e de fé e esperança, quando o avistou, tentou se aproximar dele. De fato, quando Jesus chegou ao próximo, de forma desesperadora, aquela mulher começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente endemoniada. E foi uma verdadeira gritaria, irmãos. Para quem achou Jesus de pronto, achou que ele iria atender aquela mulher, mas se surpreenderam com a atitude de Jesus. Qual foi a atitude dele? Ele ficou em silêncio. Ele não falou nada. Mas ele, no versículo 23, não lhe respondeu palavra. Houve silêncio. Algumas vezes isso pode acontecer conosco, irmãos. Estamos desesperados e precisando urgentemente de intervenção, de um sinal, ou até mesmo de uma resposta imediata de Deus em nossas vidas. Mas o que encontramos? O silêncio. O silêncio divino de Deus. Nós, na nossa carnalidade,
temos a louca sensação de que Deus, então, não está nos ouvindo. Muitos chegam até a colocar a existência de Deus em prova. Só que não foram esses os pensamentos daquela mulher. Em nenhum momento ela colocou em dúvida ou questionou a soberania de Deus. Pelo contrário, a sensação que nos dá é que quanto mais dificuldades sobrevinha àquela mulher, mais o seu coração se enchia de fé e certeza de que sua filha seria liberta. Só que houve empecilhos, houve obstáculos que não pararam por ali, no silêncio. Como se não bastasse aquele silêncio de Jesus, até os discípulos incomodados com os gritos da mulher, começaram a aconselhar o mestre. Olha, despede aquela mulher que vem gritando atrás de nós. Estava incomodando. Como que implorando que despedisse, porque ela estava gritando atrás deles. E a resposta de Jesus, mais uma vez, não foi das mais agradáveis. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Não era para ela. Nem o silêncio de Jesus, muito menos a insensibilidade dos discípulos, foi suficiente para fazer aquela mulher desistir dos seus objetivos. Ao passo que, aproximando-se de Jesus, suplicou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus mais uma vez deu uma resposta para ela. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Que provação, né, irmãos? Para alguns que não sabem o que querem, não têm foco ou mesmo uma dedicação em seus objetivos, seria mais um motivo para desistir e voltar para casa sem aquela bênção. Mas aquela mulher sofrida, porém determinada, respondeu a Jesus com muita sabedoria: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Talvez Jesus não esperasse tal resposta, mas o fato é que não havia outra possibilidade, senão responder: Ó mulher, grande é a tua fé, e que seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã, livres de todas as amarras do diabo. Ela não olhou para homem algum. Antes, ela alicerçou a fé dela naquele que podia todas as coisas. Mais um encontro de salvação. Temos um outro encontro que eu quero ressaltar com os irmãos, em Lucas capítulo 7. Do versículo 11 em diante, que retrata sobre a viúva de Naim. E este encontro da salvação foi revelado da seguinte forma: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e que com ela ia numa grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te.
E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Nós vemos que em todos os encontros, os outros encontros que nós lemos, com as mais variadas pessoas, sempre houve por parte do necessitado a iniciativa de buscar Jesus. No entanto, este encontro foi diferente. Dizem as Escrituras que Jesus seguia com seus discípulos e uma grande multidão em direção a Naim, cidade israelense que existe até hoje. O texto diz que ao se aproximar da porta daquela cidade, vinha saindo um cortejo fúnebre e uma grande multidão, e no meio uma mãe desesperada que lamentava profundamente a morte do seu único filho. O seu desespero e lamento são facilmente entendidos. Emocionalmente falando, aquela mulher ela estava extremamente abalada, porque conforme o texto diz, ela já havia perdido o marido. E depois de ter perdido o marido, perdeu o filho. As Escrituras não dizem, mas nós podemos imaginar o que se passava na cabeça daquela mulher em um momento tão angustiante como aquele. A multidão que o acompanhava vivia juntamente com ela o luto e a tristeza, o lamento, a angústia, o desespero, e nada podiam fazer, a não ser tentar consolá-la. No entanto, o texto nos diz que Jesus, com o coração cheio de amor e compaixão, olhou para aquela mulher e, vendo o seu desespero, disse-lhe: não chores. Este foi um providencial encontro. O mestre aproximou-se e tocou no esquife, que era uma espécie de maca, fazendo com que aquele cortejo parasse. E com uma palavra de ordem e autoridade disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E naquele mesmo momento, o que era desespero transformou-se em esperança. O que era tristeza transformou-se em alegria. O que era morte e luto se transformaram em vida e paz. E Jesus, em um ato singelo, mas inteiramente significante para aquela mulher, o entregou à sua mãe. Você pode estar vivendo assim como aquela viúva, momentos de dor, de desespero que sobrevêm às nossas vidas, e dessa forma imaginar que o seu problema não tem solução, achando que Deus não olha para você, ou que até mesmo se esqueceu de você. Mas o simples fato de ouvir esta meditação, simples, acreditando que Jesus chegou até você neste momento, significa que Ele te ama e que Ele também tem compaixão por você. E eu também quero ressaltar um outro e um dos mais belos encontros também. E nós temos ali uma verdadeira expressão de um novo nascimento, de uma nova vida, explicada por Jesus a um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 1. Ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: mas como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O nome Nicodemos, irmão, significa vitorioso sobre o povo. E nós, no Evangelho de João, temos o relato deste encontro. Uma das maiores revelações contidas nas Escrituras é dita a Nicodemos quando ele recebe do próprio Senhor esta mensagem de salvação, de que Jesus morreu por todos, para aqueles que criam nele. Não se sabe praticamente nada sobre a sua vida pessoal, além do que foi relatado no Evangelho de João. Só que nós podemos destacar algumas coisas sobre Nicodemos. Primeiro, nós sabemos que ele era um homem do Sinédrio, ele era um fariseu, e de forma bem resumida, o Sinédrio era um tipo de corte suprema, em que os judeus se reuniam em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal. Seria como se fosse o Supremo Tribunal Federal hoje, naquela época, naquele lugar. Outra coisa que nós sabemos é que Nicodemos desfrutava do poder político, religioso e financeiro. Ele era bem em todas essas partes. O fato de ter ido à noite falar com Jesus também nos leva a algumas hipóteses. A noite era mais cômodo para recebê-lo, considerando que Jesus era um problema para o Sinédrio. Nicodemos, por temer o que lhe poderia acontecer, quis encontrar com Jesus sem se colocar em risco, inclusive em relação à sua reputação. Claramente nós vemos que o interesse de Nicodemos era de questionar o mestre a respeito da sua própria existência, da sua alma abatida
e de receber dele a salvação e a resposta para a crise interior que ele enfrentava. Em outras palavras, é melhor vir à noite do que nunca, né? Através da vinda de Nicodemos, Jesus nos revela um processo maravilhoso de salvação. Primeiro, que sem o novo nascimento não existe salvação. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, e aqui nós podemos deixar com um não bem grande, não pode ver o reino de Deus. Nenhum indivíduo pode entrar no reino sem um novo nascimento. E essa é uma condição indispensável. Apesar de ser um líder religioso, Nicodemos ele teve a dificuldade em entender sobre o que Jesus estava falando. Como pode um homem nascer sendo velho? O que é esse novo nascimento? Trata-se de uma transformação radical que é operada pelo Espírito na vida daqueles que professam fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tito 3:5 nos deixa bem claro isso. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos. Não é pelas nossas obras. Não é pelos nossos méritos. E nós falamos sobre isso ontem. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. O novo nascimento acontece quando eu entendo mais profundo do meu interior que eu não posso, mas Jesus pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. Que eu sou fraco, mas posso tudo naquele que me fortalece. Amém. A doutrina acerca do novo nascimento, irmãos, é apresentada ao longo de toda a Bíblia. E mesmo no Antigo Testamento, as Escrituras apontam para a necessidade de um homem nascer de novo. Davi, falando da condição natural do homem como pecador, escreveu: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Na profecia do profeta Isaías, lemos que Deus é aquele que vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. O mesmo também foi profetizado através do profeta Ezequiel, quando ele disse: dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Nascer de novo é nascer de cima, é nascer do alto, do Espírito. E nós podemos destacar 3 aspectos importantes sobre o novo nascimento exemplificado na vida de Nicodemos. O novo nascimento é produzido pela palavra. Isso é o que Jesus quis dizer com nascer da água. A água que nos purifica não é a água do batismo, mas é a água da palavra. A fé é pelo ouvir a palavra. E então somos gerados pela divina semente da palavra. O novo nascimento é produzido pelo Espírito Santo. Ele é o agente, porque é Ele quem implanta em nós o princípio da nova vida. E então nós somos gerados de novo. Essa ação do Espírito Santo, ela é invisível, só que ela é perceptível. É como um vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas percebe os seus efeitos. Ele assopra onde quer. A salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus, justamente aonde Ele quer também. Ninguém pode determinar onde o vento do Espírito vai soprar, e ninguém pode deter o vento quando ele assopra. O novo nascimento, ele é fruto do sacrifício vicário de Cristo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi levantado na cruz, e todos os que olharam com fé para Jesus são perdoados dos seus pecados e recebem um dom da vida eterna. Através da vida de Nicodemos, nós também percebemos que o que não é o novo nascimento.
Nicodemos disse, lá no versículo 10, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse, tu é mestre de Israel e não sabes? Nicodemos ensinava sobre Deus, ele legislava em nome de Deus, ele pregava sobre Deus, ele conhecia a lei de Moisés, mas ainda não havia tido um encontro genuíno com Deus. Então nós concluímos que o novo nascimento não é algo que nós fazemos para Deus, mas é o que o Espírito Santo faz em nós por nós. Nicodemos era um homem rico, culto e religioso. Ele era fariseu e membro do Sinédrio. Ele tinha conhecimento, tinha poder e tinha influência. Mas ele tinha uma vida ilibada e guardava os preceitos da lei. No entanto, ele permanecia cego. Ele carecia da salvação e precisava nascer de novo. O novo nascimento não é ter ou defender um credo religioso ou simpatizar com Jesus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nicodemos, ele tinha um relativo conhecimento de Cristo. Ele sabia que Jesus era vindo de Deus. Mesmo sendo verdadeiras, não foi o suficiente para dar-lhe a salvação. Não se alcança o novo nascimento através de ritos, através de cerimônias e através de práticas religiosas. Ninguém entra no céu por pertencer a uma igreja ou por frequentar uma igreja. Não se obtém a vida eterna por determinadas informações corretas a respeito de Deus e das Escrituras. Nicodemos era um mestre, ele era especialista nas Escrituras, mas lhe faltava o novo nascimento. Jesus foi enfático: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quais os resultados do novo nascimento? A segurança da eternidade mediante a fé unicamente em Jesus Cristo. Jesus explica a Nicodemos como deve ser professada essa fé. Crer que o testemunho da sua palavra é verdadeiro. Porque ele disse, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. E do versículo 12, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Isso é a aceitação da mensagem do Evangelho, irmãos. Isso é aceitar o Evangelho. Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou para a palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, aceitação do Evangelho, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Crer que Ele é o Deus encarnado e que desceu do céu para morrer por nós. Que foi o que Jesus nos disse no versículo 13, lá de João, quando ele estava se dirigindo a Nicodemos. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. Crer que Ele é o Deus encarnado e que Ele desceu para morrer por nós. Crer que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para nos perdoar de todos os pecados. Porque Ele nos deu o exemplo, e deu esse exemplo para Nicodemos. Porque como Moisés, e Jesus citou a lei porque Nicodemos sabia disso.
E ele disse no versículo 14: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." Foi proposital. "Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." A grande notícia do Evangelho é essa: a sua dívida diante de Deus foi paga por Jesus. Jesus morreu por você. Jesus morreu por nós. Jesus derramou o seu sangue por todos nós. Nascer de novo é sentir o amor de Deus invadindo o coração e preenchendo o vazio da alma. E testemunhar este amor ao mundo. Hoje cedo nós falamos sobre se somos conhecidos do inferno. Foi um texto interessante em que o apóstolo Paulo, ele estava lá em Éfeso, e aconteceu uns fatos em que ele estava pregando e ali acontecia muitas maravilhas e sinais, inclusive exorcismo, estava expulsando demônios. Então certas pessoas, lá na Bíblia, aqui na Bíblia descreve os 7 filhos de Seva, eles tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, e esse demônio encarou os 7 filhos de Seva e falou: "Olha, eu sei bem quem é Cristo, que vocês estão falando em nome dele, e sei bem quem é Paulo, mas e vocês, quem são?" O que nós vemos daquele exemplo? Aquelas pessoas não eram conhecidas pelo inferno, pela vida que elas levavam. Aqueles 7. E o resultado final é que todas elas foram possuídas, foram derrotadas. E nós trazemos à nossa memória a vida de Paulo, e vimos todas as vezes em que Paulo foi enfrentado por Satanás, e que chegou ao ponto dele ter sido reconhecido pelo próprio demônio, e dizer: "Eu sei quem é Cristo e sei quem é Paulo." O nome de Paulo foi relacionado ao de Cristo. Pela vida, pelo testemunhar ao mundo. E nós, irmãos? E a nossa provocação hoje cedo foi justamente essa. Nós temos o nosso nome relacionado ao de Jesus? Será que nós somos conhecidos do inferno como o apóstolo Paulo foi? Testemunhar este amor no mundo que o apóstolo Paulo teve em relação a Cristo, em relação ao Evangelho, a sua fidelidade. Quando ele chegou à posição junto com o rei Agripa, ele foi fazer a sua defesa. Ele chegou com toda a tranquilidade e disse: "Olha, eu estou feliz por essa oportunidade." E fez todo aquele discurso, pregou para o rei Agripa, de tal forma que chegou a um ponto que o rei falou: "Olha, por um pouco você me converte também." E ele disse: "Olha, quem me dera isso, e quem me dera que convertesse todos que estavam aqui." Paulo falando. E ele falando da vida dele, olha, falando para o rei: "Antigamente vocês me conheciam como eu era fariseu, zeloso daquilo que eu cria. Mas depois que eu tive a visão celestial, fui mais obediente a essa visão." E com amor ele demonstrou essa fidelidade, a ponto de relegar tudo, de abandonar tudo, e de testemunhar esse amor ao mundo, e de ser lembrado até hoje. Apesar de Deus amar o homem com todas as suas forças, Ele odeia e abomina o pecado. Então foi por isso que Jesus explicou com toda clareza acerca do novo nascimento. E nós demos o exemplo hoje cedo de um novo nascimento. Naquela conversa com Nicodemos e com os outros, nós percebemos que Jesus, ele veio, teve esses encontros,
pronunciou a salvação, e aqueles que estavam cansados, aqueles que tiveram a oportunidade de agarrar no vinde a mim, fizeram isso. E nós, irmãos? Que evidência revela isso em nossas vidas? É uma provocativa. Em relação à vida de Nicodemos, nós vemos que Jesus mostrou para ele que o novo nascimento acontece quando nós entendemos que nós não podemos, mas que Jesus pode. Amém. E que Deus possa nos abençoar, irmãos. Amém. Obrigado. Boa semana a todos nós.